Boa noite a todos. Tá, o gancho de ontem que foi feriado. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem aí? Dá pra ouvir? Tô te ouvindo, tá? Boa noite, pessoal, tudo bom? Espero que tenham tido um feriado bom ontem, né? Bate-papo rápido aqui, a gente vai tocar um assunto que a gente vem falando aqui bastante com vocês, que é a questão do currículo, né? Eu E falei muita sobre gente... isso hoje. De novo. Então, de novo, novamente, né? Prazer, currículo, de novo, novamente. Então, o que é o currículo, né? A gente reforça aqui que o currículo é só a carta de apresentação, né? Ele vai contar, ele vai dizer quem é o Fernando, ele vai dizer quem é a Nathalie, quem é o João, quem é a Maria, quem é o José, quem é aquele candidato que está interessado na vaga, né? Vamos dar um exemplo bem prático aqui. Todo começo do ano, você tem lá o Big Brother, né? E aí a emissora lá começa a soltar, a Globo começa a soltar as vinhetas dos candidatos. E o que aparece? Os candidatos. Oi, eu sou o Fernando, da profissão tal, tenho tantos anos, eu quero ir para casa para fazer, né, conhecer pessoas, se divertir. Então, o quê? É uma apresentação, né? Uhum. Imagina que você está indo num evento, numa feira, e você vai fazer um network com outras pessoas. Você tem que ter uma apresentação sua, bem treinada, praticada, né? Oi, eu sou o Fernando, sou cuidador, sou auxiliar, sou técnico, sou gerontólogo, sou psicólogo. Você tem que, rapidamente, em poucas palavras, explicar de forma bem clara o que você faz, quem é você e como que o seu trabalho pode ajudar na empresa daquela outra pessoa ou na vaga daquela outra pessoa. Tá, legal. Entendendo que o seu currículo é só carta de apresentação, para a gente ver no dia a dia, muitas vezes o pessoal se candidata às vagas e eles não têm nenhum currículo, né? Nem se dão ao Quase trabalho de... sempre. Mas assim, acontece também, o Fernando, muitas pessoas vêm com. Tem muitas situações em que as pessoas já trabalham consecutivamente por indicação. Então, Sim, a pessoa trabalha 10 anos, 15, 20 anos por indicação. Então, ela realmente perde mesmo o hábito, não. Ela nem pensa em currículo, sabe? a Nem, gente nem, pode nem até... passa pela cabeça a ideia de fazer currículo ou de elaborar um currículo. Mas é o que eu sempre falo. Em algum momento da vida, em algum momento você vai ter que ter um currículo. Principalmente, a gente está Exatamente. falando aqui da área da saúde, né? Quem se candidata para a área de cuidador, auxiliar, técnico. Auxiliar e técnico, eles até são. Não querendo, não estou falando que os cuidadores são desorganizados, mas os auxiliares e os técnicos, normalmente, eles têm já o currículo, nem que seja um currículo desatualizado, mas eles têm, Já tem o currículo né? preparado, né? E eu, Já tem o currículo eu preparado. E eu até já comentei sobre isso, que normalmente as pessoas que são o pessoal que faz os auxiliares e técnicos de enfermagem, eles são mais eles se preparam mais,
sabe? E isso não quer dizer que o cuidador seja menos atencioso, significa apenas que tem que ter uma mudança nessa parte aí, né? Ele acaba Quando eu tendo um falo pouco mais foco, né? Eu acho muito que nesse assim, currículo, é porque todos os dias, quando a gente indica, quando a gente quer indicar uma vaga, eles simplesmente não têm o currículo. a pessoa acaba só passando o contato. Eu acho que essa questão da indicação, a gente pode colocar em relembrar um pouquinho como era antigamente, né? Antigamente a gente tinha um e-mail, né? Então quando a gente queria se candidatar a uma vaga, a gente enviava o e-mail para aquela empresa e anexava o nosso currículo, né? Ia usar o seu computador, ia na Lan House. Com o avanço da internet, das conexões, das ferramentas de comunicação, antes a gente usava o MSN no computador, agora todo mundo tem um smartphone, né? Por mais que acontece, muita gente não tem um e-mail no celular. Fala, mas eu não tenho e-mail. Mas, na verdade, todas as pessoas têm e-mail no celular. Não tem como você ter um smartphone e você não tem e-mail. A primeira coisa que você faz quando você entra no Play Store, no Apple Store, é você Para configurar você a ter sua o celular, conta de e-mail. é Você tem que ter obrigatório você e-mail. ter um e-mail. Então, existe algum e-mail Exatamente. cadastrado lá e você não sabe. É Você já tem, né? o máximo que pode Então, estar acontecendo. eu cheguei a orientar pessoas que a pessoa fala, não tem e-mail no celular. Eu falei, você tem. Você tá falando comigo pelo WhatsApp, então alguém configurou para você e colocou um e-mail. Então, essa facilidade do WhatsApp, ela simplificou muito o processo. Então, reforça essa sua tese da indicação. Então, assim, antes, você conhece um cuidador? Conheço. Vou te passar o telefone. A pessoa ligava. Você conhece o cuidador? Vou te passar o telefone do WhatsApp dela e a pessoa pega e manda mensagem. Mas a necessidade do currículo continua mesmo. O currículo é a sua carta de apresentação. Gosto de falar o seguinte, o currículo ele vai dizer o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Né? Vou entrar em detalhes sobre isso. E o seu currículo, você não precisa ter apenas um único currículo. Você pode tem que ter um currículo bem enxuto, né? Imagina que você vai fazer uma apresentação, vamos botar aquela feira, você vai fazer uma apresentação para outra pessoa e você demora 10 minutos para falar. Você tem que ter uma apresentação rápida ali, 1 minuto, 30 segundos, né? Então, pensa no currículo também de uma outra forma, como se fosse uma roupa. Para cada local que você vai usar uma roupa diferente, né? Você vai a uma festa, você vai usar uma roupa. Você vai almoçar, você vai usar uma roupa. Você vai ao almoço de família, você vai usar uma roupa. Você vai no churrasco com os amigos, você vai usar um outro tipo de roupa. O currículo é a mesma coisa. Para cada vaga que você vai se candidatar, você vai ter uma carta de apresentação diferente, que é o seu currículo, né? Você vai colocar as experiências relacionadas à sua vaga, né? E aí eu queria fazer com você... A gente até dispôs do modelo do currículo para quem quisesse usar, né, o modelo do currículo. A gente deixou já até pronto, deixou até com as informações necessárias, de forma que a pessoa só substituísse mesmo pelos dados dela, né, do candidato. Lembrando, gente, que a gente traz muito esse bate-papo, sabe? Não é, eu sei que parece ser bastante falar o tempo todo sobre o currículo, mas é porque assim, as empresas elas pedem um currículo antes de pedir o contato da pessoa. Então não tem como, não tem como, literalmente, porque hoje a gente vive isso todos os dias, né? A gente passa por isso. Não é mais como antigamente, quando a gente não existe não existe esse papo informal, por mais que você tenha contato com as empresas ali, com quem vai contratar, né, com o RH, não importa. Não existe essa forma, não existe o informal. Você tem que obedecer a regra ali do RH. E se o RH pede o currículo, ele quer o currículo, literalmente ele quer o quê? O currículo do contrato da pessoa. Tem empresa que vai mais além, né? Pede o currículo, atestado e muito mais documentos, até depende muito da vaga, depende da empresa. Existe também o que acontece, a gente já sabe disso. Então eu espero que isso
passa a ser uma realidade na vida dos cuidadores de idosos que começam, que estão se candidatando, que se candidatam, né, o tempo todo para se candidatam aí para os plantões, para as vagas fixas e tal, que o currículo ele é importante mesmo, sabe? Por mais que você tenha trabalhado aí vários anos aí por indicação, sempre teve seus clientes aí e tal, mas assim, em algum momento você vai ter que ter um currículo. Então é melhor deixar ele guardado lá, nem que você faça ele ali, mas obedecendo algumas regras, né? Não precisa ter um currículo também, gente, por favor. Não faça isso, porque você pega a vaga que você está concorrendo e passa para o seu colega, passa para o próximo. Não vai apresentar um currículo para uma vaga de cuidador de idosos, para um plantoninho, para uma vaga de plantão avulso, sabe, um avulso? Um plantão que vai ser uns 3, ou um 24, 40, 24, 48, não importa. Não pega essas vagas direcionadas para a saúde e manda um currículo com 4 ou 5 experiências em 5 áreas diferentes. Porque, literalmente, você acabou de passar o cargo, aquela vaga para outra pessoa. E ela não é mais só a vaga, sabe? Tem esses detalhes aí que quem tá concorrendo, eu sei, a pessoa não entende, talvez a pessoa não, porque ela não tá do outro lado, não vai entender. Mas essa é a realidade. Sim, exatamente, né? Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui. Vamos supor que você esteja com uma vaga aberta aí para uma cuidadora de idosos numa casa de repouso, né? Aí qual que é vamos lá, vamos à simulação. Qual que é os requisitos da sua vaga? Os requisitos, você fala que eu preciso para uma cuidadora? Isso, tá. Você quer isso, você quer contratar a cuidadora. Se eu pegar um currículo e tiver pelo menos uma casa de repouso, de preferência colocado já. A gente geralmente segue uma sequência assim. A última empresa a gente coloca por último, né? Sim. Por exemplo, né? Mas não, coloca essa casa de repouso como a primeira ali, porque é isso que eu vou olhar. É isso que o contratante de casa de repouso, ou até mesmo uma família particular que está chamando um cuidador, ele vai olhar o quê? A primeira experiência. Então, assim, não coloca lá embaixo. Por exemplo, vou colocar aqui a padaria onde eu trabalhei com meu pai, né? A padaria do meu pai, não sei. Ou um restaurante que eu trabalhei como garçonete. Vou colocar aquela empresa onde eu vendia tênis e, nossa, eu tenho uma casa de repouso também, que eu acabei de sair, vou colocar aqui por último. Sim. Não, coloca... Vamos supor que você seja a recrutadora, né? Você seja recrutadora, você abriu uma vaga no seu grupo, né? A casa de repouso entra em contato com você, vai te passar os requisitos da vaga, né? Então, você vai fazer o papel de RH, você vai fazer a etapa de recrutamento e seleção. Aí, dos requisitos, a casa de repouso passou para você, olha, eu quero uma pessoa que seja cuidadora, que tenha um certificado de cuidador, que tenha experiência em casa de repouso, que more até 1 hora na região. Mas tá? você sabe que eles nem pedem certificado, assim. Assim, eles não pedem... Eles não dão tanta atenção para o certificado. Eles dão mais atenção para o currículo. No currículo, assim, mas no currículo vai estar essas informações, né? Então, aí imagina que... a pessoa coloca a informação... também é outra dica. Não precisa mandar todos os seus certificados, a não ser que você já esteja lá dentro da casa de repouso, isso significa que você já foi chamado. E aí, se o RH da casa pedir, você leva esses documentos. Mas para quem está intermediando a vaga, você tem que mandar o currículo e coloca, lógico, né? O seu certificado, essa informação tem que estar dentro do currículo. E no modelo do currículo, inclusive, que a gente montou, tem esse campo, né? E lá você pode colocar, olha, eu tenho um currículo que eu fiz por tal empresa, né? Tem um tal horário, deu tantas horas de certificados e tal, mas as empresas geralmente não falam assim, olha, eu quero... geralmente as empresas elas agem da seguinte maneira, olha, eu vou dar uma olhada no currículo dessa pessoa e aí depois eu posso dar uma ligada e marcar uma entrevista. Essa é a atitude padrão.
Quando você abre uma vaga, quantos currículos você costuma receber? Quantas pessoas se candidatam a uma vaga de cuidador, por exemplo? Umas 10, 20 pessoas? Várias pessoas. Mas com currículo, você fala? Não, em geral, sim. Quem entra em contato. Você lançou uma vaga, vai aparecer pelo menos umas 10, 20 pessoas. Ah, Você recebeu a vaga da casa de repouso, aí você publicou, está repassando aquela vaga, né? E o pessoal, bom, dá para considerar que pelo menos mais umas de 10 10 pessoas vai ter em contato. mais de 10 pessoas. Tá. E aí, o que Mais de 10 acontece? pessoas. Mas por incrível que pareça, assim, digamos, 10 pessoas. Só para dar um exemplo, duas delas vão entrar em contato já com currículos. Tá. Como que você vai contratar uma dessas pessoas que não tenha currículo, por exemplo? Não, Entende? geralmente eu já falo com as pessoas que já entram em contato com currículo. As que não têm currículo, por exemplo, se uma pessoa mora próximo da vaga, que também é uma das coisas que mais os proprietários vêm pedindo bastante, é pessoas que moram próximo, né? Então, tá, se daquelas 10, as 8 pessoas que não mandaram currículo, nem se apresentaram, porque isso é normal, começo aquele processo de investigação, né? De perguntar quem é, ou perguntar qual é o seu nome, que região você tá, me manda o seu currículo. Sim. Agora eu já estou E aí, economizando muito tempo. Eu já peço o currículo, porque aí eu já olho onde que a pessoa tá, a região. E aí eu já avalio, já olho também o currículo, porque se no currículo tiver 3 experiências, uma numa loja, outra numa, sei lá, como babá, outro como auxiliar de serviços gerais, aí eu já tenho que. Eu já nem. A gente tem que. Não dá para fazer nada com aquele currículo. exatamente. Aí, se a pessoa não tem currículo, ela tem que preparar um currículo na hora, né? Porque, assim, você precisa conhecer o candidato, saber se ele vai atender os requisitos da vaga que a Casa de Repouso abriu, por exemplo, para você poder fazer o encaminhamento, né? Não, isso não só nos grupos de vaga, mas em qualquer empresa que vai contratar uma pessoa, né? O currículo, Sim. ele é a sua carta de apresentação, né? E Ele vai dizer... muitas vezes a pessoa que vem com um currículo, com essas experiências, às vezes ela quer só explicar que ela tem ela já tem uma passagem no mercado de trabalho, que ela é esforçada. Eu entendo, eu tento entender, mas não, mas isso faz com que o cuidador ele perca a vaga de cuidador, porque o currículo não indica que ele tampouco é cuidador. Lá ele diz, ele está apto àquela vaga, mas lá não indica que que ele passou por alguma entidade, por alguma empresa onde ele atuou como cuidador. É assim que os recrutadores eles veem, eles interpretam dessa forma. Por isso que eu faço os vídeos explicando para ajudar os cuidadores né, a conseguir a não perder a vaga, não perder o plantão, né? Então, o que acontece, né? Quando você vai fazer o currículo, para você mandar para você se candidatar à vaga, eu comecei o vídeo, eu falei para vocês que o currículo ele vai falar seu passado, presente e futuro, né? Então, passado, quem foi aquele profissional? Quais são as experiências que ele teve? Quais são os cursos que ele já fez, né? Aí você vai colocar no presente os contatos, quem é aquele candidato, qual é o nome, né? Qual que é os canais de comunicação para falar com ele, o e-mail, o telefone, né? Qual bairro ele está, né? Vai falar presente, quais são as qualificações que ele tem. Então, se ele está se candidatando à casa de repouso, se ele sabe dar banho de leito, né? Se ele sabe medir os sinais vitais e o futuro, né? Então, tudo que você coloca no seu currículo, ele vai contar uma dessas coisas. Então, no futuro, esse candidato, ele está se candidatando à vaga de cuidador, mas ele tem lá, por exemplo, ele lá no campo lá de qualificação, de formação acadêmica, ele colocou o seu curso de cuidador lá de 160 horas, e ele colocou que ele está cursando
o técnico de enfermagem. Então, ali está indicando o futuro. Ele está cursando um curso, então, no momento, hoje ele é cuidador, mas ele quer ser técnico de enfermagem. Lá tem, por exemplo, no campo de objetivo. Qual que é o seu objetivo? O objetivo é trabalhar numa casa de repouso, né? O objetivo é né, trabalhar com tem pessoas que querem residencial. realmente começar. Tem pessoas que querem realmente se dedicar a clínicas de repouso. E aí, para cada empresa, para cada vaga que você vai se candidatar, você vai ter um currículo diferente. Se eu for trabalhar como cuidador, eu vou resumir aquele currículo, né? Porque o recrutador, a pessoa que está auxiliando no processo seletivo, ele vai ler 10 currículos. Ele não tem tempo de ler um currículo. Eu acho que eu sei que é chato, mas assim, vale a pena você, cuidador, ter aí uns 3, 4 currículos. Eu sei que é chato, né? A pessoa às vezes não tem nenhum, né? Não quer fazer o primeiro. Mas assim, é bom ter, porque às vezes o cuidador ele não exerce só uma função, né? Então assim, mas vale a pena ter aí uns 2, ou 3, ou 4 currículos, desde que você use um currículo que é para concorrer àquela vaga de cuidador, para você não perder a vaga. Exatamente. Como eu brinquei, né? O currículo mostra a sua imagem, né? Vai dizer quem é você, né? Então, se você vai numa reunião executiva, você vai colocar uma roupa adequada àquele evento. Se você vai numa festa informal, você vai colocar uma roupa informal. O currículo é a mesma coisa. Se você se candidata a uma vaga de um certo tipo, você vai colocar as informações que quem está lendo o seu currículo vai entender quem é aquele candidato, né? A experiência da casa de repouso que você citou, né? É um diferencial para o candidato. Deixar bem destacado se ele tem um certificado de cuidador, qual foi a instituição, qual foi a duração, né? Evitar que o recrutador tenha que fazer perguntas desnecessárias. É engraçado que a maioria dos candidatos a cuidador de idosos, as vagas de cuidador, tem um certificado, mas não tem o currículo. É muito engraçado. E é interessante isso. Porque, assim, acho que está mal explicado às vezes, né? Porque às vezes, talvez, pode acontecer de o cuidador achar assim, eu tenho um certificado, então... mas acho que isso também, eu acho que isso tem que entrar também nas escolas aí também, né? Por exemplo, você está fazendo um curso, né, de uma certificação, tem que ser explicado que é imprescindível, é muito importante você ter o currículo. E lá no currículo você vai colocar também, você vai colocar as informações daquele certificado. O certificado você vai utilizar quando você está já dentro da empresa e se a empresa solicitar o certificado, porque ele já vai ver aquela informação no currículo, ele vai confiar naquela informação. Porque, na verdade, essa é uma área em que a gente quer... É uma área também, assim, muito operacional, a área do cuidador. É uma área operacional, mas assim, para admissão não muda, a regra é a mesma, tem que ter um currículo direcionado para a área que você está concorrendo. E como você falou, a carta de apresentação é mesmo, porque assim, tem currículo que às vezes eu abro e ele é tão interessante, assim, a pessoa passou por 3 casas de repouso, eu já até ligo já direto para a pessoa. Eu acho que isso acontece também com quem trabalha mesmo com recrutamento e seleção. Porque eu faço só indicação e eu já ajo dessa forma. Eu acho que eu tenho certeza que quem trabalha no RH, com recrutamento e seleção, deve ser exatamente a mesma coisa. Deve ser até mais um rígido, padrão, né? Acaba sendo um padrão. E entra também aquela questão, né? A não ser que você seja um plantonista e que você vai estar em vários locais diferentes, a gente entra naquele comodismo. Então, a gente só atualiza o currículo quando está procurando emprego. Então, eu entro para trabalhar numa empresa e encosto o meu currículo, né? Aí, se eu olhar de uma outra perspectiva também, que várias pessoas que já passaram aqui falaram, você tem que se manter sempre atualizado. Então, você está trabalhando há 1 ano naquela empresa, né? Você está feliz, não precisou mudar seu currículo, mas em 1 ano você não fez um curso, você não fez um cursinho, né, de aprimoramento, já vai lá e atualiza o seu currículo, né?
Então, Sim, ter um a área currículo de de saúde. saúde, a gente tem que estar sempre em constante atualização. Sim, É ter um como currículo a parado. contabilidade. Eu estava conversando com a colega do grupo lá, né? A profissional, porque eu acho ela uma tremenda profissional. E ela veio da contabilidade. Hoje ela hoje ela é formada em gerontologia. Então, eu acho que isso deixou ela ter mais detalhe. Ela mesma fala, né, que ela ela é detalhista. Porque ela veio de uma área que eu sei, eu conheço, né, que também era dessa área. Então, assim, você também não precisa ser você não precisa ter vários certificados, não, mas você precisa ter apenas o que eu falo quase que todos os dias, um currículo para a área que você está concorrendo, é um currículo direcionado. Ah, mas como assim? Currículo bem É o atualizado. currículo atualizado, o currículo que eu vou abrir ele, vou olhar, eu já vou direto na parte de experiência. Quem trabalha com recrutamento e seleção, tenho certeza que deve fazer a mesma coisa. Região, lógico, e experiência. Aí lá Porque é você vê, importante da trabalhou no casa de Casa de repouso, né? Repouso 2 anos. A rotina da casa de repouso é bem diferente do acompanhamento hospitalar, do residencial, né? Bom, então, ter aquela experiência da casa de repouso vai ser o diferencial, porque garante que o candidato ele já conhece aquela rotina, né? Ele já trabalha naquele ritmo, ele já entende que o trabalho em equipe ali tem que ser bem feito, bem coeso, né? A importância de você não chegar atrasado, né? De se ter uma boa Eu acho comunicação com a equipe. interessante também, existe também uma maneira de quem está querendo ingressar na casa de repouso também, se pode estar entrando em contato, isso a pessoa pode ter essa ousadia de entrar em contato e se candidatar para fazer um dia de trabalho solidário, vamos dizer assim, tem Trabalho outra voluntário. forma de falar, voluntário. Porque tem gente que quer entrar, mas existe mesmo é um pouco rígido essa parte da experiência, porque a casa de repouso ela exige mesmo a experiência, porque a gente sabe como funciona a rotina e a dinâmica da casa de repouso. Realmente não dá para tirar. Você tirar um funcionário da equipe ali para treinar pode causar um caos. Porque Acaba sendo um é bem. paradoxo, né? Acaba sendo um paradoxo, porque se você nunca contratar funcionários que não têm experiência, né? Você não vai ter funcionários novos. Então, em algum momento, aquele funcionário que não tem experiência vai ter que trabalhar sem experiência para ganhar experiência. Eu acho errado também, porque assim, tem muita gente que quer entrar mesmo na casa de repouso, mas não consegue encontrar uma maneira de entrar porque nunca trabalhou na casa de repouso, mas ela precisa trabalhar na casa de repouso, né? Sim. Para ela adquirir aquela experiência. Bom, pessoal, então acho que assim, a gente queria bater um bate-papo rápido com vocês, para explicar então o currículo, né? E a Quem quiser gente pegar vai. o meu currículo, pode pedir no meu privado, no meu PV, que eu tenho o modelo do currículo, posso mandar. A pessoa só vai preencher com seus dados, mas pode preencher e usa o modelo que já está lá, todo já desenhadinho, não precisa mexer em nada, só fazer o preenchimento mesmo. Sim, De exatamente. preferência, coloca a casa de repouso que você trabalhou ou o idoso que você cuidou. Vamos preparar depois uma aula, né? No computador, mostrando o currículo, mostrando a edição, né? Para cada vez mais fácil para você. Então, assim, se você não tem o computador, você não tem a facilidade em estar editando o currículo, você não pode a certificação do currículo atualizado, né? Porque as vagas vão aparecer e é mais fácil você sentar, pegar um final de semana e fazer um currículo com calma, uma pessoa auxiliar, arrumar uma pessoa para te ajudar na hora que você tem que contratar a vaga e mandar o currículo em 10 minutos. Outra pessoa vai mandar na sua frente e você vai pedir a vaga. É isso aí. Se a gente tiver mais alguma informação, a gente vai. Quem quiser também tirar alguma dúvida, pode chamar a gente, pode chamar no PV que a gente vai tirando as dúvidas aí. E segue o modelo também que tá no nosso Instagram, tá no meu Instagram, no meu Facebook. E pode me pedir que eu mando também. Mas mantenha sempre atualizado e, de preferência, não coloque suas experiências que não sejam da área da saúde. Resumindo, tem que ser uma coisa enxuta para o recrutador ler
já saber que você é o candidato para aquela vaga. É isso aí. Pessoal, obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Até amanhã. Amanhã tem vídeo, hein, pessoal? É.